Eu sou a professora Amanda e hoje iremos conhecer um pouquinho mais sobre os povos originais no continente americano e africano, a importância das heranças culturais desses povos. Você já parou para pensar se no seu dia a dia há algo relacionado à cultura indígena, por exemplo, ou algo relacionado à cultura africana? Será que tem? Vamos começar a aula de hoje com a leitura de dois textos. O primeiro é do Mauro Felipe. Os por eles chamados ameríndios daqui falavam como índios, depois como os portugueses, americanos, ingleses, os ameríndios. Tantas línguas goela abaixo, antes uma colônia e após um país em suas mãos. Roubaram-lhes sua cultura, misturaram idiomas, tolheram suas redomas, salvem os brasilíndios. Vamos lá. O que o texto está falando? O texto está remetendo à questão da colonização europeia, no caso, no Brasil, que foi algo que aconteceu também em outras regiões. O que significa isso? Então, como houve esse choque entre a população que já ocupava o território, que eram os indígenas, e os portugueses ou ingleses em determinados locais, espanhóis em determinados locais, como houve essa repreensão da língua, da cultura de um povo original, de um povo autóctone, para valorização de um povo, de uma cultura, de uma língua europeia. Então, isso já mostra como teve esse choque a partir desse texto. Eu vou agora para um segundo texto que também é muito importante. Tá? O segundo texto é de Hudson Ribeiro. Quem é filho da mãe África, sabe, na cor negra da pele, a enorme dor da trapaça, de trabalho duro de graça, de sol a sol e de lua a lua. E mesmo com a mudança dos tempos, para nós a luta contra a escravidão continua, agora ainda mais necessária e renhida. Vamos lá. E aí? E esse texto, o que ele está falando? Ele está falando exatamente dessa desigualdade, dessas heranças provenientes da escravidão, dessa exploração do povo africano e como até hoje isso persiste. Então, conhecer um pouco mais sobre as heranças culturais, tanto da população original do continente americano, como os indígenas, os incas, os maias, os astecas, como também as heranças dos povos africanos. A gente pode falar que existe uma variedade, por mais que depois da colonização europeia, no continente africano, não se respeitou as diferenças culturais, as diferenças de tribos, existe uma variedade imensa de culturas. E isso influencia nós, brasileiros, porque nós somos um povo miscigenado. Nós tivemos origem através dessa miscigenação de um povo original, dos povos originais, como os indígenas, que também eram muito diversos entre eles, e de outros povos, como os europeus e como os africanos. Tudo isso chegou à população que nós somos hoje. Então, é muito importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso. Vou mostrar para vocês agora uma parte de uma apresentação. Vamos lá. O continente americano. Vocês sabem que a gente pode dividir o continente americano de duas formas. Uma delas é em questão mais de localização geográfica. A América do Norte, tendo Canadá, Estados Unidos e México, América Central e América do Sul, ou América Latina, indo até o México, e América Anglo-Saxônica, com apenas o Canadá e os Estados Unidos. O que a gente entende a partir daí? A gente entende que até a própria colonização europeia gerou uma divisão que a gente trata até hoje do continente americano. Como isso gerou esse choque, essa importância? Primeira coisa que vocês têm que entender é que por mais que a gente trate, por exemplo, eu aprendi assim, por mais que a gente trate a história do continente americano a partir da época das grandes navegações, da descoberta da América, nós sabemos que isso está errado, porque o continente americano já era ocupado por diversos povos. Estima-se que mais de 75 milhões de pessoas viviam no continente americano no século XV, E, obviamente, com esse choque com os europeus, essa população foi diminuindo muito. Não é porque todos eram mortos, exterminados por aquelas guerras,
mas também porque muitos desses povos não tinham resistência, não tinham anticorpos para doenças simples. Então, o próprio contato com o europeu gerou a morte de muitos desses povos. Estima-se que no Brasil tinham mais de 4 milhões de habitantes. Né? Isso significa o quê? Que existiam mais de 4 milhões de indígenas. Até esse nome indígena, ele vem de uma herança, né, dessa questão dos europeus, dessa colonização. História da América pré-colombiana, bárbaros civilizados. Como se trata a história a partir desse viés europeu, esse viés eurocêntrico, muito tempo se viu tratando a história do continente americano como a história da América pré-colombiana. O que seria a América pré-colombiana? Pré o descobrimento, né, que Colombo teve da América. E isso, a cada vez mais, a gente está debatendo como é errado tratar a história do continente americano por esse viés. Ou falar que o povo europeu era civilizado e os povos originais da América eram bárbaros. A mesma coisa séculos depois no continente africano. Não é isso, tá? No continente americano existiam desde povos caçadores e coletores até povos com uma arquitetura desenvolvida, uma agricultura desenvolvida, um sistema social hierarquizado. Então existia uma diversidade absurda dentro do continente, tá? E você já parou para pensar que se não fossem as culturas, né, os povos originais, muita coisa do seu dia a dia não seria do jeito que é? Então, combinamos que a gente não vai falar sobre a população que ocupava o território na América era bárbara. Não. Era pouco civilizada. Não. Até mesmo o termo índio generalizava muito, né? A gente fala os indígenas que ocupavam o território, existiam diversas tribos, então cada uma com um tipo, cada uma com uma forma de organização, de alimentação. Então tome muito cuidado na hora de tratar dessa rica história que é, né, que tanto os indígenas quanto a questão das heranças, né, dos indígenas e dos africanos. Tome cuidado. E aí, partindo dessa ideia, primeiro, né, a visão dos indígenas, o índio ou indígena, já era uma homogeneização, que não é verdade. Segundo, né, a própria colonização no imaginário, né, tentou se destruir muito dessa questão das heranças culturais, da importância desses povos originais. E a permanência de vários hábitos dos povos originais, tanto do continente americano quanto do continente africano, mostram um ato de resistência. Então, a própria história é uma resistência. As próprias práticas culturais são resistências. Tá? Falando um pouquinho mais sobre a questão da influência da alimentação, influência das culturas indígenas, das culturas, né, dos povos autóctones, a gente pode falar, por exemplo, o cacau, a batata, o milho, né, que são influências, as castanhas, que são influências da nossa alimentação hoje, que são provenientes, né, dessas culturas dos povos originais. Além disso, a borracha, que vai ser muito importante para várias etapas de desenvolvimento industrial, também vem exatamente de uma característica dos povos originais do continente americano, o que retrata essa influência até hoje. Falando um pouquinho dos povos principais, a gente começa com os astecas. Os astecas, eles tinham um desenvolvimento muito forte da arquitetura, da agricultura. Então, os astecas, eles ocupavam o Vale Central do México e tinham uma civilização altamente complexa. E aí, eles se estendiam até a altura das regiões costeiras tropicais, onde que hoje é Guatemala, tá? Eles tinham um desenvolvimento de bebida alcoólica, cultivo do milho, tanto que, né, no México, né, tem a questão das tortilhas, que vem muito dessa questão do milho. Então, vocês veem essa relação, essa herança. Os maias, por exemplo, eles se estendiam desde o México até Guatemala, Belize, Honduras. Eles tinham grandes templos, pirâmides.
Eles possuíam domesticação de animais, o que mostra já também uma etapa de desenvolvimento e organização diferenciada. Tá? Tinha a questão do consumo de frutas e vegetais e a própria produção deles. Né? O cultivo de feijão, abóbora, pimenta, plantio de milho, processamento do cacau, né? Vem deles também. Os incas, eles tinham também um grande desenvolvimento agrícola em relação à batata, que vai ser a base de alimentação de grande parte da população mundial hoje em dia. Então, isso mostra como algo deles, né, característico, se espalhou pelo mundo e a importância que isso tem nos dias até hoje. E aí, então, os incas, eles têm essa importância também em questão. Então, arquitetura, organização social, alimentação. Depois a gente parte para os indígenas brasileiros. Vocês sabem que os indígenas brasileiros, eles existiam muitas tribos, 4 milhões, são muitas pessoas divididas em muitas tribos. E nós até hoje temos algumas heranças, nas cidades. O hábito de dormir em rede vem deles. A questão da cerâmica pintada também está relacionada com eles. Tem também a questão de alguns instrumentos específicos, da cultura indígena que acabaram sendo incorporados, principalmente percussão, o açaí, como alimentação, a graviola, a banana, o maracujá, a mandioca, o feijão, o algodão, o abacaxi, são todos amendoim, o próprio milho, são várias questões associadas, aos indígenas que nós incorporamos na nossa alimentação. Outras questões indígenas importantes que nós temos no Brasil até hoje, tem a questão até das práticas do banho diário, e até também algumas palavras que são incorporadas no nosso dia a dia. O Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a palavra Ibirapuera vem de indígena. Então, a gente tem algumas coisas que a gente acaba incorporando na língua portuguesa, que foi a língua padrão utilizada a partir da colonização portuguesa. Então, esses exemplos são formas da presença da cultura indígena no nosso dia a dia. Falando da cultura africana, a gente também não pode falar como uma cultura única, Olhando o mapa atual do continente africano, olha a quantidade de países que nós temos dentro do continente africano. E vocês reparam que a maioria dos limites das fronteiras são retos. Isso porque é proveniente da colonização europeia. Aquela que eu falei no início da aula, que não se respeitou limites, que separou tribos próximas, colocou na mesma área tribos rivais. Tudo isso gerou essas instabilidades. E com a prática da escravidão, trouxe muitos africanos do continente africano para o Brasil. Isso também gerou uma influência absurda da cultura africana no nosso dia a dia. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, que hoje a população indígena volta a crescer no Brasil, mas ainda não chega a 1% da população do Brasil. Então, olha como houve a diminuição absurda da população original do Brasil desde o choque entre as culturas europeia e indígena. Aqui tem duas fotos sobre exemplos dos povos originários do continente africano. Tá? E aqui são imagens de instrumentos da cultura africana que foram incorporados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente pode falar da cuíca, que é essa imagem mais à direita. A cuíca é usada muito no carnaval. Os tambores, a imagem mais à esquerda. E na imagem central seria o berimbau. Então, na imagem central seria o berimbau. Esses são alguns exemplos da importância das heranças culturais no nosso dia a dia. Outros exemplos da cultura africana, nós podemos falar também da feijoada. Quem não gosta de uma boa feijoada? Do acarajé, do vatapá, da mandioca, que vai ser uma questão tanto da cultura indígena quanto da cultura africana. Hoje a gente utiliza
muitas coisas associadas, né? A farinha da mandioca, por exemplo. O que essas informações mostram para a gente? Que tanto a cultura dos povos originais do continente americano quanto do continente africano estão presentes no nosso dia a dia. E a gente tem que valorizá-las. E a gente tem que valorizá-las como povo constituinte do Brasil, como povos constituintes do Brasil. Dessa forma, a atividade que eu deixo para vocês, pesquisem sobre outros alimentos, sobre nomes, pode ser no seu bairro, nomes de rua, que tenham uma origem ou africana ou indígena. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, acompanhem os vídeos, acompanhem o material de Dados Carioca e continuem se cuidando. Um abraço a todos.